Já parou para pensar se o sucesso é algo que a gente pode, tipo, treinar, sabe? Como se fosse um músculo mesmo? Hum, interessante essa ideia. Pois é. O que será que realmente separa quem alcança aqueles objetivos grandiosos daqueles que parecem ficar patinando? É só talento que vem de berço? Ou tem algo mais? Algo que a gente possa, de fato, sei lá, desenvolver? É uma pergunta fundamental, né? Sim, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada que preparamos. Hoje o nosso foco é entender bem a fundo mesmo os conceitos de mentalidade de crescimento versus mentalidade fixa, e também mergulhar nos princípios da alta performance. E o material que a gente levantou é bem rico, né? Vai desde artigos acadêmicos, passa por anotações sobre técnicas de performance. Isso, até notícias recentes sobre figuras públicas dessa área, e descrições de livros que prometem desvendar os segredos do sucesso. Hum. A nossa missão aqui é, então, investigar como a nossa forma de pensar molda as nossas conquistas, quais são os pilares que sustentam um desempenho de ponta. E também olhar com atenção para as complexidades, né? E até as controvérsias que surgem em torno de personalidades que promovem essas ideias. Exato. Como o caso que deu o que falar envolvendo o Joel J. Então, vamos começar pelo alicerce de tudo isso, a mentalidade. Que tal? Ótimo ponto de partida. Inclusive, um artigo da RISE, a revista Ibero-Americana de Humanidade, Ciências e Educação, que a gente analisou, ele coloca a mentalidade de crescimento como um fator-chave para alcançar objetivos. Ah, interessante. E a base dessa discussão vem muito do trabalho da psicóloga Carol Dweck, sabe? Ela é citada em várias das nossas fontes. Ela propõe que existem basicamente duas maneiras de encarar nossas próprias capacidades. Isso muda tudo. Duas maneiras. Dois modus operantes da mente, digamos assim. Vamos desdobrar isso. O primeiro seria a mentalidade fixa. Certo. Pelo que as fontes indicam, é a crença de que nossas qualidades básicas, tipo inteligência, talento, são imutáveis. Você nasce com aquilo e pronto. E disso, como se fossem cartas que você recebeu e tem que jogar com elas, sem poder trocar. Exato. E quem opera assim, segundo a Dweck, está sempre buscando validação, né? Querendo parecer inteligente, habilidoso a todo custo. E por isso, o fracasso vira algo a ser evitado desesperadamente. Qualquer erro é visto como prova de uma limitação permanente. É terrível. Nossa, E isso gera uma série de comportamentos, né? A pessoa tende a evitar desafios, porque ali o risco de falhar e, tipo, expor suas limitações é maior. uhum. Pode desistir mais fácil diante de obstáculos e sentir que o esforço é inútil. Afinal, se o talento é fixo, ou você tem ou não tem, para que se esforçar tanto, né? Faz sentido essa lógica interna. E o artigo da Reise menciona um termo que eu achei bem forte: mindset fixo bloqueador, porque realmente paralisa a pessoa. E como você disse, tem uma fome de aprovação constante. Bloqueador, faz todo sentido. É como se a pessoa ficasse presa numa armadilha que ela mesma criou. E qual seria a alternativa? A mentalidade de crescimento. É isso? Justamente, é a crença oposta, a de que nossas habilidades, nossa inteligência podem sim ser desenvolvidas, com dedicação, com estratégia, com aprendizado. Ah, então não é fixo. Não é fixo. Quem tem essa mentalidade não encara desafios como ameaças, sabe? Mas como oportunidades de aprender, de esticar os próprios limites. Gosto dessa ideia de esticar limites. É isso. E o esforço não é visto como sinal de falta de talento, mas sim como o caminho natural para a maestria. O fracasso não te define, é só um feedback, uma informação para ajustar a rota. Feedback. Isso muda tudo. Totalmente. A citação de Popova no artigo da Riese resume bem. Essa mentalidade gera uma paixão pela aprendizagem. É diferente daquela fome de aprovação da mentalidade fixa. Paixão por aprender versus fome por aprovação. Nossa, que distinção poderosa. Muda completamente a forma como alguém encara o trabalho, os estudos, a vida. Com certeza. E o artigo da Riese também fala sobre a tal da zona de conforto, não é? Como a mentalidade fixa nos mantém lá. Sim, a mentalidade fixa adora a zona de conforto. É onde tudo é conhecido, seguro.
onde a pessoa se sente competente porque faz o que já domina, né? Uhum. O problema, como aponta o artigo, é que o crescimento, a melhoria de desempenho raramente acontecem dentro dessa zona. É preciso se aventurar fora dela, experimentar o desconforto do novo, do desafiador. E a mentalidade de crescimento ajuda nisso. Exato, ela nos dá permissão, a coragem para fazer isso, para abandonar crenças limitantes sobre o que a gente é ou não capaz de fazer. Ela entende que o esforço, a persistência, mesmo com dificuldade, são o motor do desenvolvimento. Não importa a idade ou de onde você partiu. E essa ideia se conecta muito com o mundo do empreendedorismo, né? O artigo da Race faz essa ponte, porque empreender é lidar com incerteza o tempo todo. Exatamente. A mentalidade de crescimento é quase um pré-requisito para o empreendedor. A disposição para encarar a incerteza não como ameaça, mas, sei lá, como parte do jogo. Ver obstáculos como chance de aprender. Isso, como evolução cognitiva, como diz o artigo. E persistir nos objetivos, aprendendo com o ambiente, com os próprios erros, tudo isso é facilitado por essa crença de que é possível aprender e melhorar. Uhum. Reforça a ideia de que a dedicação, o aprendizado contínuo podem superar eventuais limitações que a gente percebe, principalmente para objetivos de longo prazo, né? É a diferença entre pensar, não nasci para isso e, como eu posso aprender a fazer isso? Que virada de chave, né? Então, cultivar essa mentalidade de crescimento parece ser o primeiro passo. Fundamental. Mas, como as fontes sugerem, só mentalidade não basta para chegar lá, certo? É preciso método, prática. Com certeza. E aí a gente entra no terreno da alta performance. Perfeito. A mentalidade abre a porta, mas é a ação que nos faz atravessar. E é aqui que entram os conceitos popularizados por figuras como Joel J, que a gente encontrou detalhados em anotações de palestras, conteúdos dele. Aquela frase dele. Exato, uma frase que aparece nessas notas e resume bem a filosofia é: o sucesso é treinável. A ideia central é que ninguém nasce campeão. Campeão não nasce pronto. Uhum. Ele usa até a analogia do atleta como empreendedor do próprio corpo. Quer dizer, performance de ponta exige gestão, treino consciente, não é só sorte ou talento. E como seria esse treino para o sucesso? As notas mencionam 3 pilares, não é isso? Fundamento, prática e hora H. Vamos explorar isso. O que seria o fundamento? O fundamento, segundo essas anotações, é a base, né? Onde tudo se constrói. É a combinação de hard skills, as competências técnicas mesmo da sua área, o que você precisa saber fazer, e as soft skills, As habilidades comportamentais. isso, inteligência emocional, relacionamento, confiança e algo muito enfatizado nas notas, a comunicação. Comunicação é chave. Demais. Destacam que não é um dom, mas uma habilidade que se aprende. E que é determinante para líderes, empreendedores, para qualquer pessoa que queira influenciar ou ter grandes resultados. E a confiança, né? Construída nesse fundamento é o que vai segurar a barra na hora H. Entendi. Ter a base técnica e a comportamental bem sólidas. Ok. E depois vem a prática. O que as notas dizem sobre isso? Parece óbvio, né? Tem que praticar. Mas tem algum detalhe aí. Tem sim. A prática aqui não é qualquer prática. É treino deliberado, com intenção, com repetição focada. Uma frase das notas que marca é: antes da excelência vem a frequência. Ah, boa essa. Ou seja, a consistência é mais importante que a perfeição logo de cara. E a prática exige foco nas atividades que realmente geram resultado, as tais atividades produtivas. Uhum. As notas até fazem uma distinção interessante. Tem atividade que é produtiva e atraente, fácil de fazer. E tem aquela que é produtiva, mas não é atraente. É difícil, chata, mas necessária. Ah, sei bem quais são essas. Pois é, a recomendação é combater a preguiça, a procrastinação justamente nessas últimas. E a prática envolve também uma análise constante. O que está funcionando e devo fazer mais? E o que não funciona me distrai e preciso parar de fazer. Antes da excelência, vem a frequência. Gostei disso. Foca no processo, né? Não só no resultado final. E o terceiro pilar, a hora H.
Imagino que seja o momento da verdade, o vamos ver. Exato, a hora H é o momento decisivo. O jogo, a apresentação, a negociação, aquele momento muitas vezes imprevisível, onde o desempenho é colocado à prova. E aqui as notas trazem uma distinção crucial. Empenho é diferente de desempenho. Como assim? Você pode se empenhar muito, treinar horas, mas se na hora H não entregar o resultado, o desempenho não aconteceu. Entendi. Nem todo empenho vira desempenho. Isso. Mas todo desempenho de ponta exige muito empenho antes. Não tem mágica. E para performar bem na hora H, a chave, segundo as notas, é o estado de presença. Foco total no aqui e agora. Sem deixar a mente devagar para erros passados ou medos futuros. Foco total no presente. Parece simples na teoria, mas na prática, sob pressão, deve ser bem difícil. Essas anotações também detalham um caminho para a auto-performance, os tais 5 Ds, certo? O que são eles? Sim, os 5 Ds da máxima performance. É tipo um roteiro para quem busca ser a sua melhor versão. O primeiro D é a decisão. Encarar o objetivo, o sucesso, como uma escolha feita, sem plano B, sem talvez. É um comprometimento total. Ok, decisão. E depois? O segundo D é a direção. Depois de decidir, tem que saber para onde ir, quais pessoas podem ajudar, quais lugares frequentar, que recursos são necessários. É traçar o mapa mesmo. Decisão, direção. Faz sentido. Próximo. Depois vem a disciplina. Fazer o que precisa ser feito todo dia, mesmo sem vontade. É a constância da frequência que a gente falou antes. A disciplina. Sempre ela. Sempre. O quarto D é ser diligente. Não é só fazer todo dia, é fazer todo dia buscando ser um pouquinho melhor que ontem. É a melhoria contínua na rotina. Ah, diligente. Interessante essa nuance. E o último? E, finalmente, o quinto D é o domínio, a maestria, que vem com o tempo, com a prática consistente e diligente. Não é um evento, é uma consequência. Essa progressão, decisão, direção, disciplina, diligência, domínio, desenha um caminho bem claro. E as notas também contrastam duas mentalidades na hora de competir, né? Jogar para ganhar versus jogar para não perder. Exato. E tem uma frase forte que aparece: o medo de perder tira a vontade de ganhar. A sugestão é focar no jogo, na execução, e não tanto no que está em jogo, para liberar a performance. Faz sentido. Totalmente. E essa necessidade de foco e clareza nos conecta a outro ponto importante das notas, a definição de metas. A recomendação é ter poucas metas principais, talvez uma, duas, três no máximo, para não dispersar energia, sabe? Poucas metas, importante isso. E para cada meta, definir métodos claros. Qual a estratégia, qual o processo, quais os indicadores-chave, os KPIs para saber se está no caminho certo. E também estabelecer marcos, pontos de controle para avaliar o progresso e para celebrar também as pequenas vitórias no caminho. Celebrar as pequenas vitórias, bom ponto. E tem até uma referente a um conselho atribuído a Warren Buffett: listar as 25 principais metas, escolher as 5 mais importantes e evitar ativamente as outras 20. Evitar as outras 20, nossa? Pois é, porque, segundo ele, são as que mais distraem do que realmente importa. Forte isso. Bem contraintuitivo para muita gente que tenta abraçar o mundo. E falando em métodos, disciplina. Isso tudo desemboca na questão da mudança de hábitos, né? Que é central em várias fontes que a gente viu, como o livro Não é Milagre, do Joel J, e clássicos como O Poder do Hábito, cuja resenha a gente analisou. Sim, ambas as fontes parecem concordar a importância de entender aquele loop: gatilho, rotina, recompensa. Esse loop é famoso. E entender ele é fundamental para mudar um hábito. A resenha de O Poder do Hábito explica bem o passo a passo. Primeiro, identificar a rotina que você quer mudar. Depois, experimentar diferentes recompensas para descobrir o que você realmente busca com aquele hábito. É alívio do estresse, tédio, conexão social, o quê? Investigar a recompensa real. Exato. Depois, isolar o gatilho, a deixa que dispara a rotina.
É um lugar, uma hora, uma emoção, alguém, uma ação anterior. E com tudo isso mapeado, você cria um plano para substituir a rotina antiga por uma nova, que seja disparada pelo mesmo gatilho e entregue a recompensa que você deseja. Parece um trabalho de detetive interno. E as fontes dão dicas práticas para essa mudança, além de mapear o loop? Sim, algumas estratégias aparecem. Uma delas é alterar radicalmente o ambiente, para dificultar o hábito antigo e facilitar o novo. Mudar o ambiente. Outra é focar na mudança gradual do comportamento, aquela filosofia do 1% melhor a cada dia. Pequenas mudanças mais consistentes, sabe? São mais sustentáveis e no longo prazo geram um efeito composto impressionante. O efeito composto. Isso. Não é uma revolução da noite para o dia, é uma evolução persistente. O livro Não é Milagre, por exemplo, pelo que a descrição indica, foca muito nesses micro-hábitos diários para construir um dia perfeito, um dia de alta performance, de forma incremental. Entendido. Construir a performance tijolo por tijolo, hábito por hábito. Agora, como a gente mencionou lá no início, vamos conectar toda essa teoria com a prática e com as complexidades do mundo real. E o caso recente envolvendo Joel J é um exemplo muito pertinente para isso. Com certeza. Nossas fontes descrevem ele de formas variadas. Empresário, ex-nadador da seleção brasileira, ponto que gerou debate, né? Especialista em performance, escritor de best-sellers como Não é Milagre, investidor anjo no Shark Tank Brasil, ex-sócio do Grupo Primo, enfim, uma figura bem multifacetada nesse cenário de desenvolvimento pessoal e negócios. E a controvérsia estourou, como foi noticiado pela NSC Total e outros veículos, quando o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, anunciou, foi numa live, o convite para ele ser padrinho e também mentor do time Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. Mentor, pouco antes dos Jogos, né? Exato, há cerca de 100 dias dos Jogos. Um momento super crucial na preparação dos atletas. A reação no meio esportivo foi quase imediata e bastante vocal. Quais foram exatamente os pontos que geraram mais críticas? Pelo que eu vi, a questão não era ele ser padrinho, mas a parte da mentoria, certo? Exatamente. As críticas vieram de atletas olímpicos, ex-atletas, como a ex-nadadora Joana Maranhão, e se concentraram principalmente em duas frentes. Primeiro, questionaram as credenciais esportivas do Jota para atuar naquele papel específico. As credenciais dele na natação. Isso, ele se apresentava no site dele na época como um dos nadadores mais rápidos do mundo, uma afirmação que depois foi removida. Os críticos apontaram que, embora ele tenha sim feito parte da seleção em competições internacionais, ele não tinha medalhas olímpicas ou resultados individuais de pódio em mundiais que sustentassem essa alegação de estar entre os mais rápidos do mundo, no sentido da elite olímpica mesmo. Entendi. E o segundo ponto de crítica? O segundo ponto foi questionar a própria qualificação dele para ser mentor de atletas olímpicos de altíssimo rendimento, especialmente com tão pouco tempo para os Jogos. O argumento era que a relação mentor-atleta de elite exige um conhecimento profundo do esporte específico, da dinâmica da alta competição atual e principalmente uma construção de confiança que leva tempo, algo que parecia inviável a 100 dias de uma Olimpíada. Então a crítica era sobre a adequação da expertise dele para aquele público específico naquele momento. Exatamente essa questão. Faz sentido a preocupação com o timing e a especificidade da mentoria olímpica. E como o Jota e o Kobe responderam a essa avalanche de críticas. Olha, a situação escalou bem rápido. Poucos dias depois do anúncio, o Joel J publicou um vídeo renunciando ao convite. Ele atribuiu a polêmica a um ruído na comunicação, disse que sempre deixou claro ter sido da seleção brasileira em geral, não especificamente a olímpica, e que existem diferentes níveis de seleção. E o Kobe? O COB soltou uma nota tentando minimizar a questão, afirmou que o papel do Jota seria apenas de padrinho, não de mentor, embora a live original do convite mencionasse claramente a função de mentoria. Ah, então ficou meio confuso isso. Ficou. E essa situação toda acabou acendendo um debate bem maior sobre o que define um expert, né? Quem tem legitimidade para ensinar o quê? E nesse ponto a gente encontrou um vídeo interessante do Rafael Carvalho,
que joga mais lenha nessa fogueira de forma provocativa. Ele basicamente pergunta: um especialista precisa ter sido o número um absoluto na área para poder ensinar sobre ela? Boa pergunta. É preciso ter a medalha de ouro para ensinar sobre alta performance? Ele até lança a pergunta: como você sabe que sabe tudo sobre alguma coisa? E levanta a hipótese de que parte das críticas poderia vir de uma certa dor de cotovelo, de atletas com mais resultados esportivos, mas talvez menos sucesso comercial, ensinando performance. O que você acha? Olha, essa é uma perspectiva que complica o debate, mas de forma útil, eu acho. Tira o foco só das credenciais formais, medalhas, títulos, e abre a discussão sobre outros tipos de conhecimento e habilidades. Tipo o quê? Tipo, será que a capacidade de sistematizar conceitos, de comunicar de forma eficaz, de inspirar e motivar um público amplo, será que isso não conta como uma forma de expertise também? Hum, Talvez o conhecimento do Jota sobre performance não seja o mais adequado para um atleta buscando o último centésimo de segundo, mas pode ser extremamente valioso para profissionais, estudantes, empreendedores que buscam melhorar seu desempenho em outras áreas da vida. Onde que a gente traça a linha? é difícil definir essa linha. Ninguém sabe tudo, nem o Einstein sabia tudo de física, né? Será que a crítica não deveria focar mais no conteúdo do que é ensinado e na adequação ao público, do que só no histórico de conquistas do instrutor? Fica a reflexão. É uma ótima questão. E essa discussão toda sobre validação de experts, eficácia de métodos, nos leva direto para o mercado mais amplo de coaching, que também vive sob intenso escrutínio, né? Como aponta uma matéria da revista Você SA que a gente analisou, falando sobre o cancelamento dos coaches. Exatamente. A matéria da Você SA toca num ponto bem sensível: a banalização do termo coach. Com a popularização, surgiram inúmeras especialidades. Algumas bem esdrúxulas, tipo coach quântico, coach de reprogramação de DNA. Nossa Senhora. Pois é, termos que misturam o verniz de autoajuda com esoterismo ou pseudociência. E isso, infelizmente, acaba prejudicando a imagem de profissionais sérios, que realmente aplicam metodologias com fundamento. É fundamental diferenciar as coisas, então. A matéria ajuda a separar o joio do trigo, explica o que o coaching sério não é, sim. E essa clareza é crucial. A matéria reforça bem as distinções. Terapia, conduzida por psicólogos, psiquiatras, geralmente investiga o passado para lidar com traumas, transtornos, bloqueios emocionais profundos. Busca saúde mental. Ok. Terapia é uma coisa. Mentoria é quando alguém mais experiente naquela área específica compartilha o conhecimento, a trajetória, dá conselhos, orientações diretas para guiar alguém mais novo. Mentoria é outra. E o coaching? O coaching sério, como o que é preconizado pela International Coaching Federation, a ICF, por exemplo, tem foco no presente e no futuro. O coach não dá conselhos, não diz o que fazer. Ah, não diz o que fazer. Não, ele usa técnicas, perguntas estruturadas para ajudar o cliente, o coach, a ganhar clareza sobre os próprios objetivos, a identificar seus recursos internos, externos, a criar um plano de ação e a desenvolver autoconsciência e responsabilidade para alcançar esses objetivos. É um processo de parceria, de descoberta guiada. A diferença na abordagem é gritante. E a formação, pelo visto, é um divisor de águas nesse mercado, né? Com certeza. A matéria da Você SA contrasta bem a formação sólida exigida por certificadoras como a ICF, que envolvem centenas, às vezes milhares de horas de estudo e prática comprovada para obter níveis avançados, com chamados cursinhos de fim de semana, que prometem formar coaches em poucas horas, muitas vezes sem o rigor metodológico ou ético necessário. É um contraste enorme em termos de preparo. Gigantesco. E apesar desse cancelamento todo e da proliferação de maus profissionais, o coaching executivo continua sendo valorizado por grandes empresas, segundo a matéria. Tem um paradoxo aí, né? Tem sim, existe esse paradoxo. Enquanto parte do público geral desconfia por causa dos exemplos ruins, muitas organizações sérias reconhecem o valor do coaching bem aplicado,
para desenvolvimento de lideranças, melhoria de performance de equipes, gestão de carreira. Uhum. E isso alimenta o debate que a matéria menciona sobre a regulamentação da profissão. Alguns defendem uma lei específica, outros, como a ICF, apostam na autorregulamentação, com códigos de ética, padrões de competência que os próprios profissionais devem seguir para manter a credibilidade. É uma discussão ainda em aberto. Uau, realmente, quanta coisa se conecta. Fazendo uma amarração da nossa exploração de hoje, começamos vendo como a mentalidade de crescimento é a base, né? Que nos permite acreditar na melhoria. Isso. Depois, exploramos os pilares para transformar essa crença em alta performance, segundo as fontes ligadas ao Joel J. Ter um bom fundamento técnico e comportamental, Uhum. investir na prática deliberada, frequência antes da excelência, e cultivar o estado de presença para a hora H. Exato. E por fim, a gente analisou como a percepção de um expert, suas credenciais, a validação dos métodos podem ser complexas e gerar debates acalorados. Usamos o caso J como um exemplo rico e a discussão sobre o mercado de coaching para ampliar o contexto. E a conclusão do artigo da Heise parece amarrar bem tudo isso, né? Só a mentalidade não adianta. Precisa de ação, dedicação, consistência e aprender com os erros. Pois é, e vimos outros exemplos de tentativa de sistematizar o sucesso, como o lançamento do livro Método ARPA do Erlon Amaral, focado em vendas, que ocorreu justamente no evento do Joel J, mostrando como essas ideias circulam e são adaptadas. Sem dúvida. E o que fica evidente é que essa busca por desempenho elevado, seja nos esportes, nos negócios, na vida pessoal, não é uma linha de chegada, né? É uma jornada contínua. Sempre aprendendo. Exige aprendizado constante, capacidade de adaptação e, talvez o mais importante, um profundo autoconhecimento, para entender o que funciona para cada um de nós. A reflexão que pode ficar para quem nos acompanhou é justamente essa. Como pegar esses conceitos, a flexibilidade da mentalidade, a disciplina nos hábitos, a clareza nos métodos e metas e aplicá-los de forma prática aos próprios desafios e aspirações. Uhum. Não é sobre copiar fórmulas, né? Mas sobre construir um caminho pessoal de crescimento. Excelente ponto. E para encerrar nossa conversa de hoje, vamos deixar uma provocação final. Uma ideia para continuar reverberando, que surgiu justamente dessa discussão sobre especialistas, conhecimento, críticas. Manda aí. Considerando que o conhecimento está sempre se expandindo e que, realisticamente, ninguém domina tudo sobre um assunto, como podemos nós, como aprendizes, avaliar de quem vale a pena aprender? E, talvez ainda mais crucial, como podemos fortalecer nossa própria mentalidade de crescimento para seguir aprendendo e evoluindo, sem depender demais da validação ou das credenciais alheias e sem nos deixar paralisar pelas críticas que, inevitavelmente, vão surgir no caminho. Ótima reflexão. Fica aí o pensamento.